Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de terça. Hoje o nosso tema é os órgãos e as emoções. Para quem ainda não me conhece, eu sou Elizabeth Schallenberger e estou sempre ao vivo com vocês aqui nas terças-feiras pelo Instagram. Falo sobre saúde e comportamentos sempre baseados na medicina chinesa e também nas bioenergias, né? Sou pesquisadora dos chakras e estudo medicina chinesa já há muito tempo. E hoje nós vamos falar sobre os órgãos e as emoções. Vamos relacionar a energia, né, de cada órgão com as emoções que a gente vive, que fazem parte das nossas vidas. Então sejam bem-vindos. Eu sei que muita gente assiste essa live depois gravada e eu fico muito feliz que você esteja aqui. Pessoal, então vamos começar aqui com o nosso tema, né? Bem, o principal, né, que a gente sempre diferencia aí da medicina chinesa para a medicina convencional, é que a medicina convencional, ela sempre vai relacionar o cérebro com a emoção, tá? Então sempre vai ser essa via. A pessoa, ela tem uma interpretação da emoção a partir do sistema límbico, a partir da sua reação perante um acontecimento, né? Então se estuda muito aí o cérebro, a mente, para entender a relação das emoções com os problemas de saúde, com as doenças, com os sintomas, né? Agora, segundo a medicina tradicional chinesa, é diferente, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, os nossos órgãos, eles têm uma energia própria e cada um deles tem uma relação direta com um tipo de emoção. Então, eles já têm, é como se eles fossem mini cérebros dentro do nosso corpo, tá? Eles têm uma importância muito grande nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, na forma como a energia circula pelo nosso corpo, tá? Então os órgãos, eles vão ter assim uma relação direta com as nossas emoções, tá? Então essa é a maior diferença da medicina chinesa para a medicina ocidental, a nossa medicina convencional aqui, quando a gente pensa em emoções e órgãos, nessa relação de emoções e órgãos, tá bom? Bem, então quais as emoções que a gente vai abordar aqui nessa live hoje? Emoções que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa vida, desde a infância, né? A raiva, a alegria histérica, que seria a euforia, né? Também chamada de um comportamento obsessivo mental, né? Mas que eu gosto mais de chamar de euforia. Mas nos livros de medicina chinesa a gente usa também, a gente vê muito esse termo, a alegria, né? A tristeza, o medo, a preocupação, o pensamento muito prolongado, né, que seria o estado mental muito prolongado, ficar muito pensativo, e o choque. O choque seria como se fosse um tipo de susto, né, que a gente passa por todas essas emoções aí durante as nossas vidas, e essas emoções elas nos afetam, elas afetam também os nossos órgãos, podendo trazer sintomas para nós, tá? Então, eu quero dizer para vocês que essa live é toda baseada no livro do Giovanni Maciossi, tá? Os princípios da medicina chinesa. Então eu vou trazendo uns conceitos aqui e a gente vai abordando cada conceito aqui um por um, tá? Então hoje vamos falar sobre os órgãos e as emoções para vocês que estão entrando aí agora. Segundo a medicina tradicional chinesa, corpo, mente e emoções estão interligados e integrados como um todo, sem início ou fim, no qual os órgãos internos são a maior esfera de influência. Então, diferente da medicina ocidental, né, que relaciona muito mais a mente, muito mais o cérebro, as emoções, na medicina chinesa não. Os órgãos é que estão extremamente relacionados às emoções. Essa é uma das maiores diferenças aí das duas medicinas, tá? Os órgãos, eles sempre vão se abrir em as emoções relacionadas aos órgãos sempre vão se abrir em alguma parte do nosso corpo, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui para nós. Por exemplo, o coração se abre na língua, tá? Vamos pensar aí no fígado, por exemplo, se abre nos olhos, tá? O rim se abre nos ouvidos. Então, cada órgão tem uma relação com alguma estrutura do nosso corpo, tá? Então, quando a gente tem lá, por exemplo, feridas na língua, ou a gente está com um problema de audição, algo assim, a gente já pode começar a entender, segundo a medicina chinesa, qual é o órgão que está envolvido com esse sintoma. E isso vai ter tudo a ver com a emoção que essa pessoa está vivenciando ali naquele momento. Segundo a medicina tradicional chinesa, o corpo e mente é um círculo de interação.
entre órgãos internos e seus aspectos emocionais. Então, realmente, é uma diferença muito grande, porque é o órgão que está armazenando a emoção e não só a mente, como na medicina ocidental. Então, a gente sabe, por exemplo, que a nossa interpretação sobre um acontecimento, ela muitas vezes é reativa, tá? Só que, segundo a medicina chinesa, o órgão que armazena determinada emoção, ele vai estar sendo afetado por aquela emoção, né? Então, se eu, por exemplo, vivencio uma emoção de medo, essa emoção, ela vai partir dos rins, né? Então, o órgão, ele armazena uma energia própria que influencia a fisiologia do nosso corpo. Então, tem um raciocínio totalmente diferente aí da medicina ocidental, ok? Bem, uma coisa interessante que eu queria falar aqui nessa live é sobre uma pesquisadora chamada Annie Marker, eu não sei quem já ouviu falar disso, que ela pesquisou muito sobre o campo eletromagnético do coração, que fica aqui, né, nessa região cardíaca, que para mim tem tudo a ver aí com o chakra cardíaco, tá? Então, essa região aqui do coração, ela tem um campo eletromagnético que se expande muito, é um campo eletromagnético grande, tá? E essa expansão, ela considerou como se fosse um novo cérebro, tá? E ela tem pesquisado isso há muitos anos. Então, eu vou ler uma fala da Annie aqui, da Annie Marker. O amor do coração não é uma emoção, é um estado de consciência inteligente. Então, ela fala sobre essa região cardíaca ser um estado de consciência, como se fosse o armazenamento da nossa consciência. E isso é bem interessante, a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu achei muito interessante, porque quando a gente estuda a medicina chinesa, a gente ouve muito falar sobre Shen. E o Shen, na verdade, ele é a nossa psique, ele é a nossa emoção. E aí, quando eu vi essa pesquisa da Annie Marker, eu fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Porque, segundo a medicina chinesa, o coração ele é o monarca do corpo. Ele tem uma influência muito grande sobre as nossas emoções, muito mais do que o próprio cérebro. E olha que interessante a pesquisa dela relacionar a energia da região cardíaca como um novo cérebro, né? Como um órgão que vai além só de um órgão que tem função de bombear sangue, mas um órgão que armazena uma consciência. Para mim, fez todo sentido. E para mim, muitas pesquisas que estão acontecendo agora, nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, onde tem muitas pesquisas acerca dos campos eletromagnéticos do corpo, quando a gente vai olhar para os textos super antigos da medicina chinesa, a gente vai ver que é a mesma coisa com uma linguagem mais atualizada. Ou seja, olha como que esses orientais eram sábios com relação ao entendimento das doenças, o entendimento da vida, do corpo humano, numa época em que não tinha a tecnologia que tem hoje. Eu acho isso fantástico e é por isso que nós, acupunturistas, nós não fugimos tanto assim dos textos super antigos, né? Como eu falei para vocês, essa live é toda baseada no livro do Maciossia, e o livro do Maciossia, ele cita o tempo todo os livros super antigos, como o Han de Neijing, por exemplo, que é um dos livros mais antigos aí da medicina chinesa. Ok, pessoal? Então, eu achei bem interessante essa pesquisa aí dela, e quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na pesquisa dela. A interação do corpo e mente, segundo a medicina chinesa, também é expressa em 3 tesouros. Quais seriam esses 3 tesouros? A essência, o Shen e o Qi, que é a energia. O que é a essência? A essência, na verdade, ela seria como se fosse a bateria do nosso corpo, a nossa vitalidade, vamos colocar assim. É quando a gente fala assim, poxa, a minha vitalidade, a minha imunidade, tudo que tem a ver com vitalidade é a essência. É uma energia que a gente já herda dos nossos pais, ela é uma energia muito ancestral. Ela vem lá da energia da concepção dos pais, vem somada à energia que a gente carrega da barriga da mãe, energia materna, e isso é a essência. O que é o Shen? O Shen é a mente. O Shen, ele é a psique, ele é a consciência, ela é a emoção, tá? E o que seria o Qi? O Qi é a energia vital que circula no nosso corpo. E olha que interessante, a interação de corpo e mente, segundo a medicina chinesa, é expressa por isso, pela vitalidade,
que é um tipo de energia ancestral, pela própria energia que circula no corpo, a nossa bioenergia, e pelo Shen, que é a morada da mente, que é a morada da consciência, que é a nossa psique, tá? Tá mexendo aqui um pouquinho o meu suporte. Todos, gente, nós passamos por momentos nas nossas vidas onde nós ficamos preocupados, irritados, melancólicos, tristes. Todas essas emoções, nós vivenciamos elas em algum momento das nossas vidas. Tudo isso é muito natural, é muito comum. O que é patológico, então, né? Se essas emoções são naturais, se a gente passa por isso, então o que é patológico? Patológico é quando essa emoção persiste por um longo período, por um período contínuo. Então, uma coisa é eu estar triste hoje, outra coisa é eu passar 1 ano, 2 anos, 3 anos vivendo na frequência da tristeza. Isso é patológico, né? Ou quando uma emoção ela é vivenciada de uma forma muito extrema, tá? Ela, por exemplo, a preocupação ser muito extrema, ou seja, ela foge de uma normalidade. Ela é quase considerada aí uma obsessão, tá? Quando a gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo, com um filho, que se torna uma obsessão, a gente acaba sufocando aquele filho e não permitindo, às vezes, que ele se desenvolva dentro da sua autonomia, de tanto que a gente sufoca. Isso acaba sendo patológico para a mãe e para a criança. Isso acontece dentro dos relacionamentos também e em várias situações aí, tá? Então, quando que uma emoção ela é patológica? Quando ela persiste em um período muito contínuo ou quando ela é vivida de uma forma muito intensa, tá? Muito longa. Existe também, gente, o choque emocional, tá? O choque emocional, a gente pode pensar nele como um susto, por exemplo. Ou seja, é algo que eu vivo de forma inesperada. Se ela é inesperada, ela me pega de surpresa. É uma coisa que acontece assim, de repente, na sua vida, de uma forma brusca e interpretada com muita intensidade, tá? Uma perca, por exemplo, né, de uma pessoa, às vezes alguém que perde um filho, por exemplo, que é algo muito fora do fluxo natural, né? Porque o natural sempre a gente pensa que é perder os pais, né? Depois dos filhos, morrem os pais, depois os filhos, e quando é o contrário, é considerado algo fora da natureza, do fluxo normal, então é um susto. Tô dando um exemplo muito grave aqui, mas às vezes o susto, o choque emocional pode ser uma outra situação um pouco menos intensa, algo um pouco mais rotineiro, mas é um choque emocional, né? E esse choque emocional, ele vai ser um choque para a pessoa dependendo de como ela interpreta aquilo. E isso também é patológico, isso também desequilibra a energia da pessoa. A gente já vai falar sobre cada emoção de uma forma separada aqui para que a gente consiga entender que tipo de emoção afeta qual órgão, para a gente entender aí a relação dos órgãos com as emoções, tá? Outra coisa importante da gente pensar é que quando a gente vive um choque emocional, ou seja, uma situação em que a gente vivencia de forma inesperada, e se a gente guarda isso para nós, toda vez que no futuro, né, das nossas vidas a gente tiver alguma experiência que para nossa mente seja um gatilho, que nos faça lembrar daquela vivência, aquele gatilho da mente faz com que você volte a ter os sintomas tudo de novo, porque a mente acaba interpretando como se você estivesse vivenciando aquilo de novo, tá? A emoção, ela pode esvaziar a energia de um órgão, tá? Então lembra que eu falei lá no começo da live que todo órgão armazena um tipo de energia, tá? Então se esse órgão tem um tipo de energia, o que é que vai acontecer? Dependendo de como for o desequilíbrio, né? Essa energia ela é esvaziada, então é como se o órgão ficasse com menos energia, a gente chama de deficiência energética. Essa deficiência energética deste órgão vai fazer com que o canal, ou seja, o caminho, o fluxo de energia que aquele órgão tem de função no nosso corpo, fique com a energia estagnada, com a energia parada. A energia não consegue ter o fluxo natural que ela deveria ter, e aí acabam aparecendo sinais e sintomas. E aí quando a gente vai entender melhor esse paciente, essa pessoa, a gente vai entender que lá atrás houve uma emoção que afetou
a energia do órgão que afetou o fluxo energético deste canal, tá? Então, quando a gente faz uma avaliação mais aprofundada e a gente conhece melhor a história do nosso paciente, por exemplo, a gente consegue encontrar a raiz do problema dessa pessoa, tá? Existe uma técnica que eu particularmente gosto muito e trabalho muito no consultório, é a terapia dos cristais radiônicos, criada pelo professor Raul Breves, e essa técnica, a gente consegue, a partir do cristal no ponto do órgão, tá? Na auriculoterapia, a gente consegue ajustar a frequência vibracional daquele órgão para uma energia de equilíbrio. E quando a gente faz isso, a gente consegue reverter essa alteração energética que a emoção causou lá atrás. É uma técnica fantástica, maravilhosa, que eu tenho bastante experiência em consultório e que eu já vi pessoas terem melhoras muito significativas por conta dessa técnica, tá? Então eu indico bastante aí os cursos do professor Raul para quem é da área aí da medicina chinesa, tá? E para quem é paciente também, né, para ser tratado pela terapia dos cristais radiônicos. Uma característica muito importante da medicina chinesa é que o estado dos órgãos internos afetam o estado emocional. Então, isso também acontece, tá, gente? Não é só a emoção que gera a disfunção do órgão. A disfunção do órgão afeta a emoção também. Então, por exemplo, se a pessoa tiver uma alimentação muito ruim e ela tiver, por exemplo, uma alteração em um órgão, a disfunção daquele órgão vai gerar uma disfunção da energia daquele órgão que pode gerar a disfunção emocional. Então, pode ser o contrário também. Eu posso ter uma emoção de medo e afetar o meu rim, ou eu posso ter um problema renal que me provoca medo. Então, existem as duas vias que acabam gerando os mesmos sintomas para essa pessoa, né? Porque daí a pessoa ela vai ter tanto a emoção disfuncional quanto o problema disfuncional ali naquele órgão, né? A alteração daquele órgão. Existe essas duas situações aí dentro do nosso corpo. Então, quando a gente entende bem a medicina chinesa, a gente entende que um órgão, ele não é só um órgão, né? Ele não tem só aquela função fisiológica, ele é uma emoção. Ele armazena um tipo de emoção, ele tem uma função emocional importante dentro do seu corpo. Ele tem uma energia própria, tá? Por isso que os antigos chineses, né? Eles falavam muito nos órgãos, né? Isso é um problema de rim, isso é um problema de fígado, isso é um problema de pulmão, né? E quando eu comecei a estudar tudo isso, eu achava tudo muito diferente, tudo muito estranho, muito diferente da minha cultura, mas depois com a prática isso foi fazendo muito mais sentido para mim a cada dia e hoje faz total sentido quando a gente percebe que isso é real, né? Pela nossa experienciação, a gente vai vendo que realmente eles tinham muita razão, né? Por exemplo, então, se o yin do fígado, né, a energia yin do fígado, estiver deficiente, né, com menos energia yin, talvez por fatores dietéticos, por exemplo, e provocar a subida do yang do fígado, isso pode tornar uma pessoa irritável o tempo todo, né? Isso pode acontecer. Então, assim, gente, para quem não é da área da medicina chinesa, o que é o yin e yang? São energias contrárias, são dualidades, né? Esse termo existe só para a gente ter comparação, né? Então, um órgão, por exemplo, o fígado, que foi nosso exemplo aqui, esse órgão, o fígado, ele tem um pouco de energia yin, um pouco de energia yang, com todos os órgãos é igual. Então, ele não pode ser só yin e ele não pode ser só yang, assim como um ser humano não pode ser só yin e não pode ser só yang. Tá? Se um ser humano for só yang, ele vai ser uma pessoa muito eufórica, muito falante. Se a pessoa for só yin, ela vai ser muito introspectiva, muito calada, muito quieta. A gente precisa do equilíbrio. Com os órgãos não é diferente. Então, o fígado, por exemplo, ele é o órgão responsável relacionado à emoção raiva, ira. Então, se, por exemplo, houver uma deficiência energética entre o que é yin e o que é yang deste órgão, haverá uma alteração também emocional desta pessoa. Então, ali, por exemplo, por algum fator dietético, né, por uma alteração da dieta da pessoa, a energia yin deste fígado for diminuída, isso pode ocasionar a subida da energia yang, porque elas vão ter que se equilibrar.
Diminuiu a energia yin, sobe a energia yang. Subindo a energia yang do fígado, a energia sobe para a cabeça. Subindo para a cabeça, a pessoa pode ter, por exemplo, dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, dor nos olhos, enxaqueca de fundo de olho. Por quê? Porque houve um desequilíbrio da energia do fígado que fez com que o yang do fígado subisse para a cabeça. Então, por isso que, por exemplo, uma alteração do órgão pode afetar a alteração aí da energia deste órgão e trazer também para a pessoa uma irritabilidade. Então, a pessoa pode se tornar uma pessoa que ela é constantemente irritada. O que é que a gente faz, por exemplo, na acupuntura, com um paciente assim, que fala, nossa, eu sou muito irritado, eu sou muito nervoso, eu tô sempre nervoso. A gente já começa a investigar o fígado, a energia do fígado dessa pessoa. E aí, se a gente percebe que o yang do fígado está aumentado, nós vamos utilizar pontos de acupuntura para equilibrar a energia yang do fígado deste paciente. A gente vai diminuir a energia yang deste paciente, automaticamente vai se equilibrar aumentando a energia yin, e esse paciente pode voltar na próxima sessão e falar para você que ele está muito mais calmo, que é uma mágica que você fez com ele, o que é que aconteceu, que foi tudo tão interessante, mas é porque você entendeu a raiz do desequilíbrio energético desta pessoa, tá? Isso pode acontecer. O contrário também ocorre, se uma pessoa fica constantemente irritada com uma situação, de repente a pessoa está sempre irritada com a mesma situação, isso pode provocar a subida do yang do fígado. Corpo e mente formam um todo integrado e inseparável, tá? Então a medicina chinesa ela é muito isso mesmo, né? Tá tudo integrado, né? A gente fala separado para entender de forma didática, mas tá tudo junto. Então, voltando aqui na história do fígado, né? Se o fígado tem um problema funcional, biológico, ele pode afetar a emoção e a pessoa se tornar irritada. E se a pessoa fica constantemente se irritando com a mesma situação, ela pode afetar o seu órgão fígado. As duas situações acontecem, tá? E a pessoa acaba sofrendo tanto da emoção quanto do problema do órgão, que ela pode começar a ter sintomas relacionados à disfunção desse órgão, por exemplo, tá? Então, já falei aqui, né, sobre uma emoção relacionada a um órgão, né? A nossa live hoje tem por tema os órgãos e as emoções. Então, agora a gente acabou de ver aqui alguns exemplos do fígado relacionado à raiva, relacionado à ira, por exemplo, tá? Ou irritabilidade, frustração, que são variações da mesma emoção, tá? Porque a emoção em si é raiva, mas tem variações, formas diferentes dela se manifestar nas nossas vidas, na nossa manifestação, né, no nosso corpo. A natureza de um órgão interno ressoa sempre com uma emoção, tá? É o que eu acabei de falar. Meu cachorro tá aqui do lado, ele fica se balançando. Deixa eu só abrir a porta para ele sair, porque ele fica só se balançando aqui. Vai, vai, pode ir, vai, 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 vai. Não quer ir, não quer sair do ar-condicionado. A natureza de um órgão interno ressoa com uma emoção. Cada órgão interno tem uma natureza mental positiva que se transforma em emoções negativas sob a influência de uma tensão emocional das circunstâncias da vida. Então, olha só que interessante, o Maciossia fala o que aqui? Cada órgão, ele já tem uma energia positiva da natureza dele, que já faz parte da natureza dele, tá? Agora, quando há uma disfunção desse órgão, essa emoção que era para ser positiva muda, ela migra, porque tudo é mutável, nada é criado, tudo é transformado, né? E aí, quando ela muda, ela se transforma numa emoção negativa, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no próprio fígado, a emoção positiva do fígado, ela seria o quê? Atitude, né? Agir, o poder de agir. E, patologicamente, se torna raiva, ira, irritabilidade. Tá? E é isso que, por exemplo, os cristais radiônicos fazem. Eles trazem de volta essa energia positiva do órgão, que ele existe, que ela é uma frequência, que ela existe, tá?
As emoções afetam os órgãos e contra-atacam uns aos outros. Isso também é interessante, gente. Quando a gente pensa, por exemplo, ali no fígado, poxa, eu tenho uma raiva que afeta o fígado. Ok, segundo a teoria de base da medicina chinesa, a raiva está relacionada ao fígado. Ok, porém, um órgão pode contra-atacar, pode atacar e contra-atacar o outro. Então, por exemplo, se a gente for pensar no fígado, se ele estiver em desequilíbrio por conta de uma irritabilidade constante ali, ele pode começar a afetar o baço. E quando ele começa a afetar o baço, pode começar a afetar o estômago e a pessoa pode começar a ter problemas de estômago também por conta de uma disfunção que começou no fígado. Então, sempre há essa possibilidade de um órgão estar afetando o outro, tá? Isso pode acontecer. E quando a gente vai tratar um paciente, na verdade a gente percebe que é muito difícil o paciente vir com uma disfunção só, né? Quando você vai colocando tudo ali no papel, você vai percebendo, poxa, ele tem uma disfunção de fígado, mas ele também tem uma disfunção de baço. Então eu preciso entender quem é que veio primeiro, para entender melhor a emoção mais de base, de raiz que causou essa disfunção. E conhecendo melhor essa pessoa, eu vou entender qual é o perfil dela. Né? O perfil dessa pessoa vai me dar um direcionamento para saber qual é a raiz do problema dessa pessoa, por exemplo. Fica mais fácil de tratar quando a gente entende a pessoa. Então, na verdade, é um ser humano, né, que está ali na tua frente, que tem as suas dificuldades, como todos nós temos, e cada um lida com a vida de uma forma. Né? Uns são mais preocupados, outros são mais irritados, outros são mais melancólicos, outros são depressivos. Tá? Inclusive eu fiz uma live falando sobre os 5 temperamentos, de acordo, né, com a medicina chinesa. Então ali a gente entende muito bem que cada pessoa tem o seu biotipo. Tá aí no meu Instagram essa live, tá no meu canal do YouTube também, tá? Ok, então vamos agora entender aqui, ó, cada órgão, o que ele faz com a energia do nosso corpo. Raiva, o que a raiva faz? Ela faz o Qi, que é a energia, ascender. Sobe e se acumula tudo aqui na cabeça e fica estagnado aqui, a energia não consegue mais descer, tá? O que a euforia faz? A euforia, ela reduz a velocidade da energia, do Qi. Se ela reduz, ela deixa ele, vamos pensar assim, lento. O Qi não flui normal no nosso corpo, a energia vital não flui normal, ela fica lenta, tá? A tristeza, o que ela faz? Ela dissolve o Qi. A tristeza deixa a pessoa sem energia nenhuma. Quando você atende um paciente que você palpa o pulso dele e o pulso dele não existe, parece que a pessoa não tem pulso. Você fala, nossa, tá viva, será? Normalmente tem uma tristeza por trás disso, que deixa a energia da pessoa muito dissolvida. É quando a pessoa às vezes até fala pra você assim, eu não tenho forças para nada. Quase nem a voz não sai. Quase que a pessoa não fala. Tá? Ela tá sem energia. Aflição. A aflição, ela também é uma variação aí da preocupação, tá? Da tristeza também. A aflição, ela amarra a energia. O que quer dizer isso? Ela amarra, ela para, ela estagna. Ela deixa a energia parada e a energia não flui. Ela se acumula num lugar só. Toda energia amarrada, toda energia parada pode gerar uma dor. Se eu tiver minha energia parada aqui nesse ombro, é porque o Qi, a energia vital, não está fluindo adequadamente, ela está parada aqui. É um tipo de estagnação, tá? O medo, o que é que o medo faz? Ele afeta e faz o Qi, a energia, descer, tá? Então, é o contrário do fígado, né? Ele faz a energia ir para baixo e não consegue mais ascender. E o choque emocional, o susto, o que é que o choque emocional faz? Ele espalha o Qi. Na verdade, ele faz um tumulto, ele faz uma bagunça na nossa energia, ele deixa tudo bagunçado. Tanto que quando a pessoa passa por um choque emocional, ela entra numa superestimulação do sistema simpático, que a gente chama de simpaticotonia, né? A pessoa fica com insônia, fica com palpitação, ela fica toda disfuncional. É quando a pessoa fala assim, eu não tô conseguindo dormir, minha vida tá de cabeça para baixo. Ela pode ter sofrido aí um choque emocional que deu um tumulto no Qi, na energia dela, tá? Uma coisa que eu pensei, coloquei até aqui para não esquecer de falar, é o seguinte. Toda vez que a gente vivencia uma situação, é interessante a gente trocar o porquê para quê.
né? Então, em vez de falar assim, por que isso está acontecendo comigo? É sempre, para que isso está acontecendo comigo? Para que a gente interprete um acontecimento na nossa vida como um aprendizado, né? Às vezes a pessoa está passando, por exemplo, por uma depressão. Aí ela vai ficar, por quê? Porque é como se ela se colocasse numa posição de vítima. Mas se ela perguntar para ela mesma, para que eu estou vivendo essa depressão? Ou seja, para que? O que é que eu estou aprendendo com isso? Para que isso está servindo para o meu processo evolutivo? Ela vai sair da posição de vítima e vai para uma outra posição, tá? Essa posição, ela é uma posição de maturidade, de sabedoria, onde ela vai entender que a vida, ela não é cíclica, que nós temos momentos de tristeza, momentos de raiva, momentos em que nós estamos amadurecendo também. E a gente passa por várias situações nas nossas vidas, tá? Bem, pessoal, então, né, como a nossa live hoje é os órgãos e as emoções, vou falar aqui, ó, rapidamente, tá? Das 5 emoções e dos 5 órgãos, segundo a medicina chinesa, tá? Isso é bem básico para quem já é acupunturista, quem já é estudante de medicina chinesa, mas para os pacientes não é, né? Então, o rim está relacionado ao medo, tá? O fígado está relacionado à raiva. O coração está relacionado à euforia. A mente muito agitada, né? O baço está relacionado, o baço e o estômago, tá? Estão relacionados à preocupação, a pensamentos obsessivos. E o pulmão está relacionado à tristeza, tá? Então, esses são os 5 órgãos e as 5 emoções. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui de um livro bem antigo, que é o Han Jinei, né? Que é o Soen, as questões simples desse livro. O efeito da emoção também depende de outras circunstâncias. Por exemplo, se a emoção é manifestada ou se ela é reprimida. A raiva expressa afeta o fígado, mas a raiva reprimida afeta o coração. Olha que interessante, né? Eu posso ter uma raiva que eu coloco para fora, ou eu posso ter uma raiva que eu guardo aqui dentro. Quando eu faço radiestesia no consultório, eu avalio aquilo que a gente chama dentro da radiestesia como violência interna. As pessoas acham engraçado. O que é esse violência interna? Violência interna nada mais é do que uma raiva reprimida. E aí, às vezes, a pessoa não parece ser uma pessoa irritada, mas ela aparece ali um bloqueio dessa raiva interna, raiva reprimida. Aí eu começo a entender, falo, poxa, essa pessoa tem uma raiva reprimida, mas ela não me falou, ela não nem aparenta isso. Então, isso às vezes está tão escondido que a gente nem percebe isso nas pessoas, tá? Isso é bem interessante, porque o próprio livro fala, né? O Soen traz isso, que afeta o coração quando a raiva é reprimida e não o fígado, por exemplo. Se a pessoa fica nervosa durante uma refeição, por exemplo, ela pode afetar o estômago. Então, tá vendo que nem sempre a raiva vai afetar diretamente o fígado, tá? Ela pode afetar o coração se ela for uma raiva reprimida, ela pode afetar o estômago se isso for durante a refeição, por exemplo, tá? Um livro chamado Princípios da Prática Médica diz, do autor Wei Chang, a aflição agita o coração e tem repercussões no pulmão. O estado de ficar pensativo agita o coração e tem repercussões no baço. A raiva agita o coração e tem repercussões no fígado. O medo agita o coração e tem repercussões no rim. Então, todas as 5 emoções afetam o coração. Então, o coração ele é dito como monarca, segundo a medicina chinesa, né? Embora eu acabei de falar para vocês as 5 emoções, os 5 órgãos, mas tá vendo que todas as emoções acabam afetando o coração, ou seja, afetando o Shen, afetando a mente, afetando a nossa psique, afetando a nossa consciência, aquilo que eu chamo de corpo emocional, é onde a gente armazena energeticamente as nossas emoções, por exemplo, tá? Quando o Qi, que é a energia, ele é esvaziado por uma emoção, né? Quando a emoção consome a energia, como a tristeza, por exemplo, não poderá circular e haverá uma estagnação. Então, se a pessoa tiver uma tristeza muito prolongada ou muito intensa, a energia do pulmão vai ficar vazia, ela vai estagnar, ela não vai mais caminhar, ela vai ficar parada. E todas as funções que esse pulmão tem
sobre o nosso corpo, elas ficarão sem agir, né? Não vai acontecer. Segundo a medicina chinesa, o pulmão, ele não é só responsável pela respiração, ele também controla a nossa pele, ele também controla o qi, a energia, a circulação de energia. A pessoa pode, por exemplo, ter problemas de pele por conta de uma tristeza, tá? Isso pode acontecer. Então, nem sempre, né, um problema de pele é aquilo que a gente pensa. Agora, então, eu vou falar sobre cada emoção e o que é que elas trazem aí para o nosso corpo, tá? Começando pela raiva, que foi a mais falada aqui hoje, né? A raiva, ela pode trazer dores de cabeça, tonturas e rubor facial. Então, a pessoa que está, às vezes, com o rosto muito vermelho ou com os olhos muito vermelhos ou apresentando dores de cabeça e tontura, nem sempre isso vai ser labirintite, nem sempre isso vai ser problema no olho, nem sempre isso vai ser problema na pele. Às vezes, ela pode estar relacionada a uma raiva expressa ou reprimida, tá? Que afetou a energia do fígado, que fez o qi subir demais, o yang do qi, e fez com que a pessoa começasse a apresentar esses sintomas, tá? Então, você que trabalha com acupuntura, de repente recebe aí um paciente com esses sintomas, qualquer alteração que a pessoa tenha nessa região de cabeça, a gente já pode pensar, né, se essa pessoa é uma pessoa muito irritada, por exemplo. Euforia. A euforia, na verdade, ela é como se fosse uma excitação excessiva. Vocês já viram aquela pessoa que ela é eufórica? Ela é uma pessoa assim, por exemplo, que ela parece que é quase uma alegria patológica, ela é falante demais, ela fala e não deixa ninguém falar. Quando a pessoa tem esse comportamento, a gente chama de euforia excessiva. Na medicina chinesa a gente fala sobre uma alegria excessiva, mas é estranho a gente pensar em como que a pessoa tem uma alegria excessiva. Na verdade é uma alegria que não é uma alegria, ela é uma euforia, isso é patológico, tá? Se a pessoa tem esse desequilíbrio que está totalmente relacionado ao coração, tá? Que tipo de sintomas essa pessoa pode ter? Por exemplo, palpitações, ela pode ter insônia, inquietude, é uma pessoa que fala demasiadamente e ela pode ter uma excitabilidade muito excessiva, ou seja, ela é uma pessoa, é um adulto hiperativo, por exemplo, tá? Isso é algo bem comum, assim, para quem trabalha em consultório, as pessoas chegarem e falarem isso. Eu tô com palpitação, eu tô com insônia, tô muito ansiosa. A gente escuta muito isso. Às vezes a pessoa tá sem conseguir dormir mesmo, ela acaba indo para remédios, mas aí o remédio ele só vai dar aquela amarrada, né? Ele não vai tratar a causa, ele só vai dar uma contida. É uma química, né? É uma partícula que você dá pro teu corpo e você dá uma dopada. Mas o que é que está por trás disso? Um desequilíbrio relacionado ao coração dentro da medicina chinesa. Então, se a gente tem um paciente assim, a gente vai atuar no coração, né? No cardio chakra. A gente pode trabalhar com VC17, com pontos do coração, né? O Shen Mei, por exemplo, coração 7, coração 6, coração 5, pericárdio. A gente pode trabalhar com o intestino delgado, por exemplo. Então, com esses canais energéticos que vão melhorar o fluxo energético do coração, que vão fazer com que essa pessoa saia desse quadro de palpitação, de insônia, e daqui a pouco ela começa a pensar por si e ela vai melhorando, tá? Ela precisa sair desse desequilíbrio. E a tristeza? Tristeza que eu já falei que afeta o pulmão, que pode dar, a pessoa pode ter problemas de pele, por exemplo. O que ela pode ter de sintomas? Um desconforto na região torácica, ela pode ter choro, ela pode ter falta de ar, sensação dessa sensação de aperto, né, no peito, cansaço, pessoa que relata que está sempre muito cansada, e ela pode ter depressão. Então a depressão ela está intimamente ligada ao pulmão e à tristeza dentro da medicina chinesa, quando a pessoa realmente tem depressão. Tem muitas pessoas que acham que tem depressão, mas não é depressão, tá? O que a pessoa tem às vezes é ansiedade, é uma disfunção relacionada ao baço ou ao coração, mas quando é uma depressão mesmo, ela tem uma alteração de pulmão. E aí a gente trata o nosso paciente através do pulmão, tá? E também relacionando aqui ao cardio chakra, né? Sempre pensando aí na energia desse chakra também.
A tristeza, ela debilita o pulmão, mas também afeta o coração. Na verdade, eles estão muito interligados. Aflição e lamento, saudosismo, tudo isso também são variações de tristeza. Então é aquela pessoa que se lamenta muito, aquela pessoa saudosista, que ela fala muito do passado. Conhecem pessoas assim? Ela fica sempre falando do passado. Ah, porque às vezes uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, ela tá contando ali pro outro. Você vai saber que aquilo aconteceu há 30 anos atrás, parecendo que foi semana passada. Isso é saudosismo, tá? Esses lamentos, essas aflições todas são relacionadas a variações da tristeza e são relacionadas ao pulmão. Uma coisa interessante também, as mulheres elas podem ter deficiência de sangue e acabarem tendo amenorreia. É aquele paciente que fala que não está menstruando, por exemplo. Aquela paciente, né, as mulheres no caso, falam, olha, eu tô 3 meses que minha menstruação não vem. A base disso pode ser uma tristeza, um saudosismo, uma aflição, que afeta totalmente a energia do nosso pulmão, do pulmão dessa paciente, que acaba afetando um esvaziamento da energia do pulmão, que gera uma deficiência de sangue, que gera amenorreia. Então, olha que por trás de uma amenorreia pode ter uma tristeza, por exemplo. Então hoje, né, nossa live é órgãos e emoções, então eu tô toda hora fazendo essa relação entre um órgão e uma emoção, um órgão e uma emoção. Mas para quem estuda a medicina chinesa, como eu que estudo isso há mais de 12 anos, sabe que é muito, muito, muito complexo, né? E a gente vai aprendendo a cada dia. Então eu falo que eu sou uma eterna estudante de medicina chinesa. Preocupação. Preocupação, gente, é muito da vida moderna. É muito do agora que a gente está vivendo. Por quê? Hoje a gente vive uma vida onde a gente está sempre, no fim das contas, se sentindo muito inseguro, né? E essa insegurança, ela gera muita preocupação. A gente fica pensando muito na vida. A gente pensa muito no amanhã. E esse pensar e se preocupar e será, e porque eu tenho que ter sucesso, porque eu tenho que ter dinheiro, porque eu tenho que... E o mundo está muito competitivo e a gente está naquela corrida, né? Parece que a gente está vivendo de novo a revolução industrial, eu falo, né? Que está todo mundo tendo que entrar num padrão de comportamento e fazer tudo igual. E ter muita produtividade, muito resultado e alta performance. E aí o que é que está acontecendo? Está afetando muito a energia do baço pâncreas. E o baço pâncreas é o órgão responsável pelos nossos... pela nossa digestão, né? Pelos nossos órgãos abdominais, intestinos principalmente. Então, se a pessoa tem muita preocupação, ela pode ter problemas digestivos, já desde estômago até uma disfunção de intestino, como, por exemplo, estufamento, constipação, dores abdominais. Então, quando uma pessoa chega com essas queixas, eu já pergunto, já começo a entender, você se preocupa muito? Você tem se preocupado muito com dinheiro? E aí, às vezes, o que é que eu faço com esses pacientes? Eu faço uma reprogramação mental de frases do tipo: o dinheiro vem para mim em abundância, eu estou seguro, o mundo é um lugar seguro. Sempre nessas frases onde a pessoa se sinta segura em questões de sobrevivência, tá? Isso está muito relacionado também ao chakra básico, que é o nosso chakra mais raiz, né? O mais terra, que tem a ver muito com sustentação, com se sentir seguro, tá? Ok. A vida moderna traz um clima de insegurança, gerando preocupação. Pessoas preocupadas são tensas, normalmente, né? A preocupação, ela amarra a energia, o Qi, causando estagnação, obstrução do Qi. Então, a energia não circula, a parte digestiva não funciona também, né? Afeta o baço, que controla os nossos pensamentos, né? E o pulmão também, porque a respiração acaba ficando superficial, de tanto que a pessoa se preocupa. Ela pode ter desconforto torácico, enrijecimento dos ombros, a voz fraca, suspiro, pessoa ser suspirosa, desconforto epigástrico, dores e distensões abdominais e fadiga, uma fadiga, assim, um cansaço muito grande. Então, esse tipo de sintoma está relacionado à preocupação, tá? Cansaço. Pessoa que está muito cansada, que fala para mim que está muito cansada, eu sempre pergunto, você se preocupa demais? Eu sempre tento entender essa pessoa, porque às vezes a pessoa não vai falar para você, né? Ela não vai já se abrir para você assim que ela é preocupada, mas à medida que você vai conhecendo aquela pessoa, você vai vendo às vezes que ela é muito preocupada, tá?
Estado de ficar pensativo também é uma variação da preocupação, tá? É a pessoa que fica remoendo as coisas. É um pensar constantemente, pensar intensamente na vida ao invés de vivê-la. Pode conduzir a pensamentos obsessivos. É quando a pessoa ela fica obsessiva. Ela pensa tanto que ela não vive o presente nunca, tá? Então a ansiedade a gente também considera uma alteração de baço, tá? Por quê? Porque não é aqui uma ansiedade de euforia, mas aqui é uma ansiedade de tanto que se preocupa, de tanto que pensa. É um estado de ficar pensativo. Isso afeta o baço, que controla o nosso estômago, nossos intestinos, toda a parte digestiva e metabólica. Isso também pode afetar a questão metabólica de controle de peso, tá? Então, a pessoa que não consegue emagrecer, por exemplo, pode ter uma emoção de preocupação por trás dessa disfunção. Então, tá tudo interligado, né? E quando a gente vai trabalhando, equilibrando as energias dessa pessoa, ela pode emagrecer, por exemplo, atuando ali no baço pâncreas, quando a energia melhora, tá? Medo. O medo ele afeta os rins e a essência, porque os rins armazenam a nossa essência. E a nossa essência é a nossa vitalidade, é o Jing, né, dentro da medicina chinesa. E a pessoa pode começar a ter uma perca de vitalidade se ela tiver muito medo. Então, o medo ele é importante, ele é natural, pontualmente em alguns momentos da nossa vida. O que a gente não pode é viver constantemente sob influência do medo, porque aí gera uma disfunção dos nossos rins e da nossa vitalidade, tá? A pessoa pode ter incontinência urinária, ela pode ter diarreia, ela pode ter problemas nos ossos, porque o rim, dentro da medicina chinesa, controla os ossos. Então, qualquer alteração óssea, tá? Pode estar relacionado ao medo. E o choque emocional é um tipo de susto, que eu já falei antes, né? Ele suspende o Qi, que é a energia, afeta o coração e o rim, gerando palpitação, falta de ar, insônia. O choque afeta o coração, a mente acaba não tendo descanso e a energia se torna caótica. Então, quando a pessoa vivencia um choque emocional, ela tem uma disfunção que bagunça toda a energia do corpo dela. E aí ela pode ter esses sintomas parecidos com uma euforia, que seria uma disfunção de coração. Ela pode ter insônia, palpitação. Então, quando a pessoa tem esses sintomas, é interessante pensar se não passou aí por algum choque emocional. E o choque emocional, às vezes, pode ser uma coisa pequena, tá? Nem sempre é uma coisa catastrófica, assim. Né? Às vezes a pessoa, por exemplo, pode ser assaltada na rua. Muitas pessoas passam por esse tipo de vivência, levam uma notícia muito inesperada, tá? E aí acaba que isso se torna um choque para ela e bagunça as emoções. Então vai ser muito parecido com uma disfunção de coração. Outra coisa interessante, nem todo mundo lida bem com boas notícias, tá? Quando a pessoa tem uma boa notícia, às vezes ela fica tão eufórica, tão ansiosa com aquilo, que ela pode ter sintomas de disfunção do coração dentro da medicina chinesa, tá, gente? Por conta dessa boa notícia. Olha que interessante. Isso, na verdade, é uma falta de acalmia mental, onde a pessoa ela não tem muito controle emocional. Então, ela não tem controle emocional também para as coisas boas. Isso que ajuda muito a pessoa a desenvolver essa calmia mental é a prática da meditação. E, na verdade, a prática da respiração e da meditação, elas sempre vão ser interessantes para equilibrar as energias de uma forma geral. Então, se a gente tiver esses hábitos, a gente já tem muito mais, a gente lida já muito melhor com tudo isso que eu estou falando, com todas essas emoções e automaticamente os nossos órgãos vão funcionar melhor, eles vão estar mais equilibrados e a gente vai ter menos sintomas, tá? Principalmente se você percebe que você é uma pessoa que não tem muito controle sobre as suas emoções. E esse controle não é só com coisa ruim, com coisa boa também. A pessoa que ela é tão eufórica que às vezes ela não sabe lidar com nenhum tipo de emoção que acontece na vida dela. Ok, gente? Então, estamos chegando ao fim da nossa live aqui, quase uma hora de live, onde o tema hoje foi os órgãos e as emoções. É um tema bastante complexo, bastante profundo, mas que é interessante a gente fazer essas análises aí de vez em quando, né? Eu estou muito feliz, né, com a presença de todos aqui. E pessoal que está vendo essa live gravada, deixe seu comentário, encaminhe se você
Achou interessante esse conteúdo? Escreva aqui para mim o que é que você achou, para mim saber o que é que vocês estão pensando aí do outro lado, tá certo? E eu vejo vocês na próxima semana, tá certo? Uma ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau!